Meu amigo, minha amiga, pode ter algo mais desesperador do que você chegar para receber o seu pagamento, mesmo você que está na ativa, que está numa empresa, aí acontece alguma coisa, a empresa não deposita o seu pagamento. É uma situação que as pessoas nem pensam que pode acontecer, né? Vê como a vida muda do dia para a noite, né? Todo mundo está sujeito a acontecer um acidente, a aparecer uma doença, né? E ser obrigado a se afastar do trabalho. Por quê? Porque ficou incapacitado, ficou sem condições de exercer as suas atividades, não tem nem como se locomover muitas vezes até a empresa e é obrigado a se afastar. Lembrando, os 15 primeiros dias, né, que é aquele atestado que você vai pegar ou no seu convênio ou no SUS, né, passando aí pelo serviço de saúde pública, os primeiros 15 dias é de responsabilidade da empresa, tá? A partir do 16º dia é que passa a ser responsabilidade do INSS. Mas para que o INSS efetue pagamentos e conceda um benefício para você, vai depender muito do quê? Do resultado de uma perícia. Você não sabe o que é isso? Exatamente, você vai ter que passar por um médico do INSS, que é chamado de perito, para que ele ateste realmente se você está com uma invalidez, se você está incapacitado, qual é o nível da sua doença. E nós sempre lembramos, né? Não é a doença que concede o benefício. Muitas vezes eu falo isso aqui no canal, as pessoas até interpretam errado. Não sou eu que faço as leis, tá, pessoal? Quando eu falo isso, é para alertar e levar conhecimento para você. Por quê? Muita gente tem a doença X e fala e me pergunta aqui no canal, né? Ah, eu tenho a doença tal, dá direito a benefício? Lembrando, uma gripe pode dar direito a um benefício e uma doença um pouco mais grave não. Por quê? Depende da incapacidade. Você pode pegar uma gripe daquelas fortes, vou dar como exemplo aqui, né? Que você não consegue mexer as mãos, você não consegue nem levantar da cama, é febre, é dor de cabeça. Essa gripe, ela está te incapacitando totalmente para você retornar ao trabalho. Agora tem pessoas, por exemplo, hepatite. Uma hepatite, existem diversos tipos. Eu não sou médico, tá, pessoal? Mas eu estou falando assim de casos que eu já acompanhei. Por exemplo, hepatite A, hepatite B, hepatite C. A pessoa tem a doença, mas a doença, ela não atrapalha, ela não incapacita aquela pessoa. Aí a pessoa me pergunta aqui no canal, ah, eu tenho hepatite, eu tenho direito ao benefício? Sim, você tem o direito, desde que a hepatite, ela cause uma incapacidade para você exercer a sua atividade. Se ela não está te causando nada, não tem o porquê. Tem pessoas que têm marca-passo e continuam trabalhando, não é assim? Não sou eu que faço as leis, como eu falei, tem gente que fica brava aqui comigo, mas deveria, eu também concordo. Eu concordo que deveria, por exemplo, numa perícia, se fazer uma análise mais profunda na documentação, o perito ser mais incisivo no seu diagnóstico, fazendo exame realmente do segurado, olhando a documentação com muita atenção, vendo o diagnóstico de outros médicos, né? Porque, como eu falei, o segurado vai ter que apresentar aí na perícia elementos que comprovem a sua incapacidade. E esses elementos vêm, por exemplo, de outros médicos. Vem do histórico cirúrgico, vem de um laudo de tratamento, vem de um receituário médico, que às vezes teve que tomar remédios fortíssimos. Então isso tudo deveria ser levado em conta. Mas, pessoal, aqui no Brasil é uma coisa assim terrível, né? Tem muita gente com ideias maravilhosas, né? Com coisas assim que são colocadas no papel que, nossa, se fosse do jeito que está lá no papel, nós estaríamos vivendo num paraíso. Mas acontece que é muita gente fazendo leis, colocando muita coisa no papel e não cumprindo o que está escrito, né? Nós vemos aí pela nossa Constituição Federal, dando como exemplo, tá? Então, o resultado da perícia que vai determinar as condições do segurado, se ele ainda está incapacitado para o trabalho ou não, ou se ele pode retornar. O benefício, ele pode ser cessado e cancelado. E o pagamento pode ser extinto, como eu falei, tá? Tanto, por exemplo, no auxílio-doença, como numa aposentadoria por invalidez. É uma coisa assim que deixa todo mundo inseguro. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Quando você tem um benefício concedido, você recebe uma carta de concessão do INSS num prazo aí mais ou menos de 30 dias. Você tem como, por exemplo, se você passou numa perícia, você saber o resultado dessa perícia no mesmo dia, através do portal Meu INSS. E nós sempre falamos aqui a importância que é para o segurado. Se você não tem o portal, ainda não tem o cadastro, não utiliza o aplicativo no seu smartphone, no notebook ou no PC, nós temos um vídeo aqui que nós mostramos como você pode fazer esse cadastro rapidamente, de uma forma fácil, e utilizar esse serviço. É muito bom, tá? Como eu estava falando, na carta de cessação, de concessão do benefício, tem que ter a data, né, de cessação. Por exemplo, o perito lhe concedeu 3 meses. Então, da data da perícia, vai começar a receber o benefício e mais 3 meses. Vai estar lá a data especificada de cessação.
Caso não encontre essa data de cessação, que geralmente o INSS usa a sigla DCB, esse atestado, essa validade desse benefício será de 4 meses, tá? De 120 dias. Caso você precise, nós também temos vídeo falando como você pedir prorrogação, vários detalhes aí, dispositivos que você pode utilizar para continuar recebendo o seu benefício. Mas como nós falamos, caso a perícia não identifique que você está incapacitado nem temporariamente, nem permanentemente para o trabalho, ele não vai lhe conceder o benefício, né? Quando ocorre, por exemplo, que você já recebe o benefício e ocorre a cessação, é quando existe o cancelamento do pagamento, tá? Muitas vezes não é de caráter definitivo, isso pode ser revertido, tá? O entendimento do INSS, quando ele faz isso, é que você que estava recebendo o benefício não tem mais necessidade, o INSS não tem mais obrigação de lhe pagar qualquer valor, tá? A reativação do benefício cessado, ela pode ser feita, tá? E o retorno do pagamento também. O recurso, ele pode ser pedido, por exemplo, uma revisão, tá? Do resultado de uma perícia. Como você pode fazer isso? Pedindo uma reconsideração. Você que fez o primeiro pedido lá no INSS da concessão de um benefício, ele foi negado. Você tem direito a pedir uma reconsideração, o que seria uma nova perícia para ser reavaliado a análise que aquele primeiro perito fez, tá? O que acontece quando é indeferido de uma vez por todas, né? Bom, se o auxílio doença ele foi indeferido, o segurado deve retornar ao trabalho imediatamente, tá? Nesse caso aí da reconsideração, se caso o INSS não reconheça a sua incapacidade, você deve retornar à sua empresa. Se não tiver condições de assumir as suas funções, o trabalhador tem que comunicar à empresa a decisão e recorrer, tá, da decisão do INSS. O pedido de reconsideração é uma possibilidade de solicitar a realização de uma nova perícia de auxílio-doença, caso não concorde com o parecer recebido pelo perito, tá? E aqueles que já estão recebendo o auxílio-doença, por exemplo, nós falamos a data de cessação de 120 dias, né? Você não se recuperou durante esses 120 dias, você pode pedir uma prorrogação 10, 15 dias antes de vencer essa data, né, de cessação. Você pode, através do portal Meu INSS, pedir a prorrogação desse benefício. Lembrando que a documentação deve estar atualizada para você fazer isso, tá? Se você já passou lá 120 dias e está com a mesma documentação, por exemplo, o laudo está desatualizado, o histórico de tratamento, histórico cirúrgico desatualizado, você precisa atualizar. Essa prorrogação ela pode ser pedida até 3 vezes, tá? Caso você ainda necessite, você pode pedir uma perícia conclusiva. O que é? Vai ser avaliado se ainda há possibilidade, porque você já utilizou as 3 vezes o pedido de prorrogação. Então pode ser avaliado se existe a possibilidade ou não ainda de lhe dar mais um período. Muitos casos é negado. O que o segurado deve fazer num caso como esse? Utilizar os outros dispositivos que lhe restam. Quais são? O requerimento. O requerimento é um pedido de avaliação de toda a sua situação dentro do INSS, tá? O INSS vai fazer aí, através de uma junta, né, de um grupo de funcionários, uma avaliação desse seu pedido de requerimento. Lembrando, ele tem 30 dias para dar a resposta, tá? Isso está na lei número 9.784 de 1999, que o INSS tem 30 dias depois do protocolo desse requerimento para dar a resposta dessa análise. A partir do momento que você continua tendo uma resposta negativa do INSS, o último dispositivo que lhe resta vai ser entrar na junta de recursos. Essa junta de recursos, pessoal, ela pode demorar até 2 anos, tá? Para fazer, por exemplo, uma avaliação das suas condições. Eles alegam que tem falta de pessoal, que está desestruturado, que tem uma fila muito grande. E o segurado não tem nada a ver com isso, porque quando você pagou as suas contribuições para ter a carência de 12 meses e qualidade de segurado, ninguém perguntou se você podia ou não pagar. Então você entra nessa junta de recursos. Já vou adiantando que 90% ou mais dos pedidos que entram dentro dessa junta, eles não são, a sua condição não é revertida, tá? Se for indeferido, vai continuar indeferido. O que você pode fazer? Lhe resta recorrer à justiça. Enquanto você recorre à justiça, nós já falamos, você que está empregado, o seu contrato de trabalho, ele continua suspenso. Enquanto perdurar no INSS esse recurso, o seu benefício, você está na justiça, continua suspenso o seu contrato de trabalho. E você não pode trabalhar. Mesmo você que está desempregado,
que não tem nenhum contrato de trabalho, enquanto você tiver, por exemplo, pedindo um pedido de incapacidade, um benefício do INSS, porque você não encontra em condições de trabalhar, você não pode, por exemplo, enquanto o processo está em andamento na justiça, você arrumar um trabalho e começar a desenvolver ou desempenhar alguma função. Por quê? Porque aí mostra que você não é incapacitado, tá? Um processo na justiça, nós já falamos, pode demorar de 18 a 24 meses ou mais, tá? Você vai ter que passar por perícia judicial, é necessário levar uma documentação que comprove toda a sua incapacidade. O laudo deve ter o seu nome, o carimbo, o CRM do médico, a assinatura, a data desse laudo é muito importante, o CID da doença. Peça para o médico que está fazendo o laudo para ele fazer um histórico, um pequeno histórico das suas condições. Se é uma lesão temporária, quanto tempo você vai precisar, mais ou menos, para conseguir se recuperar. Se é uma lesão permanente, se você é sujeito à aposentadoria por invalidez, no caso, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque esses laudos, essa documentação vai ser anexada no processo. Isso tudo tem que ser levado em conhecimento do juiz, tá? Porque para se tomar uma decisão, muitas vezes o juiz não utiliza só o parecer do perito médico, tá? Do perito judicial. Ele pode utilizar os elementos que estão dentro do processo. Até mesmo descartar o laudo do perito judicial. Nós já falamos isso em outros vídeos aqui, tá? Para você entrar com requerimento é muito simples. Você vai entrar no site Meu INSS, vai clicar na opção requerimento, novo requerimento e recurso de benefício de incapacidade. Você vai preencher um formulário ali com alguns dados e você consegue fazer isso de dentro da sala da sua casa através do smartphone. Antigamente você tinha que ir na agência do INSS para fazer tudo isso. Depois de um tempo você tinha que ligar para fazer um agendamento de um atendimento. Hoje você consegue fazer tudo muito simples da sala da sua casa, tá? Muita gente me pergunta se o aposentado por invalidez ele pode ser chamado para as perícias de pente fino, que estão ocorrendo, tá, pessoal? Não se está fazendo alarme, não está saindo na televisão, ninguém está falando muito sobre o assunto, mas as perícias estão ocorrendo. Inclusive para você que está no programa de reabilitação profissional e o seu laudo já está vencido há mais de um ano, prepare-se, porque até abril o INSS pode lhe convocar para fazer uma avaliação se você ainda continua necessitando receber o benefício, tá? A do INSS, ela pode chamar sim, a qualquer momento, um segurado de um benefício de incapacidade. Na aposentadoria por invalidez existe uma exceção. Aqueles aposentados por invalidez que já completaram 60 anos, aqueles que têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV. Tem algumas pessoas que falam ainda, né, que a partir do momento que você recebe por mais de 10 anos o benefício, o INSS não pode mais te chamar. Isso caiu, pessoal. Teve uma medida provisória aí que derrubou isso, tá? Então a exceção é para quem tem 60 anos, para quem tem 55 anos e recebe o benefício há mais de 15, e portadores de HIV da aposentadoria por invalidez. O auxílio doença não tem isso não, tá? O auxílio doença ele pode ser convocado a qualquer momento. Uma das diferenças que as pessoas muitas vezes querem converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, tem que prestar muita atenção na forma de pagamento. Depois da reforma da Previdência, aposentadoria por invalidez, quem se aposentou depois da reforma, teve uma perda muito grande, tá? A desvantagem do auxílio doença, o que que é? É que os períodos são mais curtos, então você praticamente vai passar sempre por perícia, tá? E a aposentadoria por invalidez, ela pode ser um pouco mais demorada, mas também pode ser encaminhada para uma reabilitação profissional, tá? E você ficar sujeito aí a passar por uma perícia e essas pessoas da perícia falarem que você não tem mais necessidade de receber o benefício, que você está recuperado. Como também tem muito comentário reclamando que na reabilitação profissional estão fazendo isso, estão fazendo acordos com segurados para eles próprios, o próprio segurado pagar do bolso o curso, e o INSS continua mantendo o pagamento do benefício, porque se o segurado se negar a pagar do próprio bolso, eles cancelam o benefício. Que país é esse? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, pessoal? Não parece que nós estamos indo aí numa casa de caridade, pedir, né, uma esmola. Você pagou para ter direito a utilizar o INSS, para ter os recursos do INSS. Muitos pagaram a vida inteira e nunca utilizaram o INSS. Né? Então não é de graça, ninguém está te dando esmola, ninguém está fazendo caridade para você não. Você deve exigir os seus direitos. Nós já falamos aqui, foi desrespeitado, o INSS está negando o que é direito seu, recorra à justiça. O perito lhe desrespeitar com ofensas pessoais, palavras de baixo calão,
Se você puder gravar a perícia, se você tiver o áudio da perícia, se você tiver testemunha, processe esse perito, faça uma reclamação no Conselho Regional de Medicina, entre com uma ação pedindo danos morais. O perito é um médico, ele não pode ficar desrespeitando as pessoas e achando. E tem gente aqui que foi chamada de vagabundo, segurado que foi passar numa perícia, doente. Ninguém procura o INSS para se divertir. Ninguém vai num hospital, por exemplo, porque está pulando, está num carnaval. Não, as pessoas procuram um hospital quando estão doentes. O segurado, aquele trabalhador que paga o INSS, ele procura o instituto quando ele está precisando, quando ele está incapacitado para trabalhar. Então, como que se pode desrespeitar uma pessoa assim? Uma pessoa honesta, trabalhadora, contribuinte, cumpridora de lei. Quer dizer, são absurdos que nós temos que conviver, mas não devemos nos calar. Os prazos que o INSS tem, como nós falamos, de requerimento, por exemplo, para dar a resposta em 30 dias. Se não der, faça uma reclamação na ouvidoria do INSS. Existem postos nas agências do INSS. Caso você não consiga se deslocar até uma agência, você pode fazer a reclamação pelo 135. Isso obriga na ouvidoria que eles façam uma avaliação do que está acontecendo com a sua situação. Se todo segurado reclamar, pode ser que melhore as condições para aí todo mundo, né? Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha esclarecido, trazido elementos, conhecimento e informação para você. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre receber nossos novos conteúdos. Conteúdos que já ajudaram muita gente. Fique à vontade para assistir quantas vezes você quiser os nossos vídeos, eu tenho certeza que vão ajudar você também. Meu amigo, minha amiga, estão comigo há muito tempo, muitos incentivando, compartilhando, estão aqui comigo desde o início do canal, eu não tenho como agradecer, só dizer meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com prosperidade, saúde, com muita luz, harmonia e muito amor, que é isso que o mundo está precisando, né, pessoal? Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.